Sabe aquele tio que conta sempre as mesmas histórias do tempo que ele foi famoso, que é meio arrogante, mas não se liga que ele já tá em decadência há muitos anos e ninguém mais dá muita bola pro que ele faz? Pois é, o mundo tem esse tio, e é o tio Sam. E como são engraçadas as coincidências dessa vida. Eu gravei esse vídeo sobre o Nirvana semana passada e agora, enquanto eu estava editando ele, aparece a notícia que o rapaz que fotografou, ou que foi o modelo da capa do Nevermind, está processando a banda por abuso infantil. 30 anos depois, e ele continua um bebê nadando atrás do dinheiro. Viva o rock and roll! O que eu falei na introdução e o que eu percebo que está acontecendo hoje em dia é que os Estados Unidos está sentindo que ele não é mais a potência mundial, que ele tá perdendo o controle de tudo. E aí ele tá tentando desesperadamente mostrar pro mundo, olha, lembra aquele gol que eu fiz no colégio? Lembra de mim? E eu acho que é exatamente isso que está acontecendo hoje na música, nos filmes. A cultura americana ela já não é mais aquele produto primordial, 100% exportação que tinha antigamente. Muitos países já se ligaram que os Estados Unidos já está nesse declínio, já está perdendo a relevância cultural, né? E o Brasil continua sendo o sobrinho, né? Os Estados Unidos senta para contar a história e o Brasil continua escutando. Então, infelizmente, a gente ainda tem essa relação com os Estados Unidos e tudo que eles fazem a gente copia. Até as coisas ruins. A gente está vendo lá agora que eles estão se afundando em tanta mania horrível e o Brasil está copiando eles ainda. Eu já venho há vários vídeos falando sobre essa onda americana de remakes. E eu escolhi o Nirvana porque a minha aposta é que o próximo grande remake vai ser um engravatinho lá, um produtorzinho, uma gravadora, tentar achar uma molecada que pareça com Nirvana. Então vamos começar a falar de inglês, né? Já falei muito da situação atual da música e quais são as minhas previsões para o futuro. Vamos lá. Verso 1. Load up on guns, bring your friends. It's fun to lose and to pretend. Kurt Cobain aí, notoriamente um cara com depressão, então as letras dele sempre tinham essa tonalidade. Então, load up on guns, bring your friends. Carregue as suas armas, se encha de armas, né? Load a gun é carregar uma arma, mas load up on guns quer dizer se enche de arma. Americanos, eles podem fazer isso. Bring your friends, traga os seus amigos. Load up também pode ser uma gíria, uma expressão para se drogar, né? Então, load up on guns podia ser também, o cara tá se enchendo de drogas. It's fun to lose and to pretend. É divertido perder e fingir. Talvez aí ele dizendo, né, que é mesmo perdendo, tem que manter a cabeça erguida, né? Tem que fingir que tá tudo bem. Geralmente essa é uma característica de quem tem depressão, então fingir que tá tudo bem mesmo quando tá na pior. She's overboard and self-assured. Oh no, I know a dirty word. Ela está extremamente entediada, mas ela é segura de si. Oh não, eu sei uma palavra feia, a dirty word. She's overboard. Bored é estar entediado. Overboard é estar extremamente entediado. And self-assured. Assured é estar certo de si. Self-assured é ter autoconfiança, né? Oh no, I know a dirty word. Então, eu tive que pesquisar sobre isso porque geralmente eu gosto de interpretar as letras por mim mesmo, mas as letras do Kurt Cobain elas são bem enigmáticas. O que é uma característica muito legal de um escritor. Eu prefiro que as pessoas escrevam músicas assim do que serem extremamente literais e diretos com o que eles querem falar. Então, tu vê que tu poderia interpretar, só esse primeiro verso tu pode interpretar de várias formas, né? Load up on guns, se tu sabe as gírias dos anos 90, load up podia ser se drogar. Mas aí load up on guns, pô, já tá se armar, então para os Estados Unidos, em 2021, tu falar load up on guns é muito diferente de tu falar load up nos anos 90. Então tem todos esses contextos, e é por isso que eu acho legal também falar de música antiga. Tu tem que ter o contexto da época, mais o contexto atual, de se tu fosse interpretar a música nos dias de hoje. Vamos lá, vamos se drogar, traga os seus amigos, mas eu perdi, tô fingindo. E aí ela tá entediada, mas ela tem confiança nela mesma e, meu Deus, eu conheço uma palavra suja, né? Um palavrão. Pelo que eu li sobre a vida do Kurt Cobain, nos anos 90 aí, ter terminado com essa namorada que era uma pessoa independente, muito antes de ter esse papo hoje em dia, isso era uma coisa considerada um tabu. Então ele fala, não, eu sei um palavrão. Ou seja, o palavrão seria dizer que essa namorada que terminou com ele era uma mulher independente. Já dá pra aproveitar a deixa pra falar do nome da banda, né? E o jeito correto de se falar Nirvana é com o A fechado, é Nirvana. Então tu não fala o A aberto, é Nirvana.
Óbvio que no meio dos teus amigos, quando estiver conversando com alguém, tu não vai ficar corrigindo as pessoas. Assim como eu não fico dizendo para as pessoas é AC/DC. Eu não falo o tempo todo. E quando eu converso com alguém, eu digo AC/DC. Pré-chorus ou pré-refrão, hello, hello, how low. Aqui ele fazendo uma brincadeirinha, o que é muito legal, esse jeito meio sarcástico que o Kurt Cobain tinha de escrever, né? Hello, hello, how low. Então, olá, olá, o quão baixo, né? Então ele tá dizendo uma coisa feliz, que é hello, tu tá cumprimentando alguém, né? Hello, olá, como você está? Mas ao mesmo tempo ele tá rimando com how low, que é tão baixo. Então, hello, estou bem, how low, o quão baixo que ele tá. Então vamos pro refrão. With the lights out, it's less dangerous. Here we are now, entertain us. Com as luzes apagadas, é menos perigoso. Nós estamos aqui agora, então nos entretenha, né? Então eles estão querendo ser entretidos. Crianças dos anos 90, não tinha celular, tinha muito menos opções do que tem hoje, então eles queriam ser entretidos. I feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. Eu me sinto estúpido e contagioso. Nós estamos aqui agora, nos entretenha, né? Então aí uma multidão ou pessoas querendo ser entretidas. Então acho que esse refrão aí mostra um pouco do descontentamento da juventude nos anos 90. A mulatto, an albino, a mosquito, my libido. O que essas 4 palavras têm em comum, além de rimar, é que a tradução delas é bem literal, né? Elas não têm um significado diferente do português para o inglês. O que une essas palavras e que mostra que não foi feito só para rimar é que esses eram nomes de drinks nos anos 90. Duvido que hoje se use esses nomes, né? Chegar num bar e pedir um albino não vai pegar bem em 2021. Então eu acho que aí a juventude estava entediada, como ele falou no resto do refrão, e eles estavam bebendo a full, né? Então o load up também pode ser se embebedar. I'm worse at what I do best, and for this gift I feel blessed. Eu sou o pior no que eu faço de melhor, e por esse presente eu me sinto abençoado. É muito interessante essa parte da letra aí. E para quem descarta o Nirvana como sendo uma banda simples ou barulho ou o que seja, né? Eu escuto muito isso das bandas que eu gosto, né? Então mesmo o Nirvana não sendo uma das minhas bandas favoritas, eu defendo eles porque tem conteúdo, né? E ele aqui diz, então, eu sou pior no que eu faço de melhor e por esse presente eu me sinto abençoado. É difícil de falar do Kurt Cobain hoje em dia porque ele vem de uma época em que ainda a guitarra era muito apreciada. E ser um bom guitarrista nos anos 90 ainda era uma qualidade que as pessoas tinham. E o Kurt Cobain, notoriamente, não era conhecido pelo seu talento no instrumento. E claro que quem não gosta dele vai usar isso contra ele, mas é mais impressionante ainda que ele usou toda a limitação que ele tinha no instrumento para criar músicas que são relevantes até hoje. Ele mesmo previu essa situação, o que é muito legal, o que é mais legal ainda. Então, por esse presente eu me sinto abençoado. Então ele tem o presente de criar músicas extremamente simples, ou aparentemente simples, mas que conectaram com milhões de pessoas. Então como é que tu pode criticar o cara pela sua falta de habilidade teórica ou prática, mas ao mesmo tempo tudo que ele fez, a simplicidade e a experiência do que ele fez, conectou com muita gente. Eu acho que esse verso 2 explica muito bem isso, assim. Ele notoriamente sabia que ele era criticado por não ser um bom guitarrista, mas ao mesmo tempo ele sabia do poder que ele tinha, do presente que ele tinha e de como ele foi abençoado com o poder de falar com uma geração inteira. Our little group has always been and always will until the end. O nosso pequeno grupo sempre foi e sempre vai ser até o fim. Então é ele dizendo, né, que talvez ele confie em poucas pessoas. Esse é o que eu consigo enxergar nesse significado. Kurt Cobain aí documentado que ele era um cara recluso, não se dava muito bem com a fama, não esperava ser famoso. Então, talvez aí ele dizendo que depende do seu pequeno grupo, né? Então, esse pequeno grupo de pessoas que ele confia vão ficar com ele até o fim. E vamos para o verso 3. And I forget just why I taste. Oh yeah, I guess it makes me smile. Taste é gosto. Mas why I taste é porque eu provo. Taste pode ser gosto, mas também pode ser provar. Depende do contexto da frase. Oh yeah, I guess it makes me smile. Assim, eu acho que me faz feliz. Aí provavelmente ele está provando uma substância ilegal, né? Porque ele diz I guess it makes me smile. Tem uma letra do Chili Peppers, né? Que eles dizem que o Charlie makes me smile. Charlie é cocaína, então a cocaína faz eles ficarem felizes, fazem eles sorrirem. Então aqui o Kurt Cobain, que é da mesma época do Chili Peppers, dizendo que ele provou alguma coisa que faz ele sorrir. I found it hard, it's hard to find. Oh well, whatever, never mind. I found it hard, eu achei difícil. It's hard to find.
é difícil de encontrar. Oh well, whatever, never mind. Oh well, tudo bem, ou que seja. Whatever, tanto faz, never mind, esquece. Mas se eu não me engano, eu acho que eu vi num documentário que o nome do disco saiu dessa parte da letra da música. Aqui é muito interessante. I found it hard, it's hard to find. Uma brincadeirinha aí com as palavras, né? Eu acho difícil, é difícil de encontrar. Só pelo jeito que ele organiza a frase, dá pra ver que ele tá brincando com as palavras, né? Então talvez não seja pra ter um sentido muito mais profundo do que isso, mas sim brincar com o jeito de organizar a estrutura da frase. Então aí termina o som e eu acho que uma das coisas mais legais que tem é justamente a capacidade do Kurt Cobain de criar uma letra que tu pode pensar sobre ela. Até hoje ainda é discutido o que significa esse som, o que ele quis dizer com esse som. E o fato de que ele virou um hit é melhor ainda, porque aí milhões e milhões de pessoas ainda escutam essa música e ainda se perguntam, pô, mas o que será que ele quis dizer com isso? E essa é a marca de um grande artista. E mesmo não sendo a minha banda favorita, dá para se apreciar o contexto e o esforço que eles fizeram na criação dessa música. E assim como o Nirvana veio para destruir os anos 80 e pôr um fim naquela década que já estava se passando um pouco, eu acho que está faltando uma banda, uma música ou um evento que ponha um fim nessa situação atual dos Estados Unidos. Então esse foi o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa. Quer pedir uma música, deixa nos comentários. Se você tem uma tradução melhor, e interpretou melhor essa letra, ou sabe de alguma coisa que eu não sei sobre a história do Nirvana, ou sobre a história dessa letra, deixa aí embaixo nos comentários. Meu nome é Eduardo, obrigado por assistir e esse é o Sorry for My English. Quem sabe inglês não precisa pedir desculpa.